stay around you, and so I beg you, let it be me. Don't take this heaven from one, if you must cling to someone, now and forever. Oi, eu tô aqui no Alto da Serra e aqui eu vou mostrar estruturas bem interessantes, formadas por insetos semiaquáticos e que escavam a terra em volta de pequenos riachos, represas ou corpos d'água em geral. Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho sobre os grilos toupeira, do gênero Neoscapteriscus, e mostrar um pouquinho sobre seu comportamento de escavação. Esses são insetos que são pouco conhecidos. Quando se dizem ortópteros, que são os grilos, gafanhotos e esperanças, poucos imaginam ou até mesmo sabem que existe alguma espécie que seja semiaquática. Como citei, esses grilos toupeira são semiaquáticos. Isso significa que, apesar de não serem totalmente dependentes da água, como insetos aquáticos, ainda assim necessitam da sua presença próxima do ambiente onde vivem. Por isso, são semiaquáticos. Esses insetos podem receber diversos nomes, como paquinha, bicho-terra, grilo toupeira, cava-terra ou até grilo talpa. A maioria desses nomes vem de um comportamento muito interessante desses insetos, que é o chamado comportamento fossorial, em outras palavras, comportamento de escavação. Para tal comportamento, tem adaptações muito interessantes. A primeira vem de suas patas anteriores, que são achatadas e levemente curvadas, para que possam, essencialmente, empurrar a terra para fora de seu caminho, assim criando túneis, os quais o grilo pode transitar andando tanto para frente quanto para trás. Eles podem cavar a terra por uma série de motivos, como proteção ou alimentação, por exemplo. No caso, esses grilos são onívoros, e significa que se alimentam tanto de material vegetal, raízes, e animal, como pequenas minhocas. Além de sua alimentação, esses grilos também podem cavar com motivo de sua reprodução. Por exemplo, fêmeas podem cavar até 30 centímetros de profundidade para poderem botar seus ovos. Até em laboratórios, já foi-se observado fêmeas que passaram da faixa dos 70 centímetros apenas para a postura de seus ovos. Além disso, é um comportamento muito interessante que vem de uma outra espécie de grilo toupeira, que é o Grylotalpa grylotalpa, o qual tem o nome da espécie como inspiração para o nome popular Grylotalpa. Os machos dessa espécie criam tocas especiais com duas entradas, que levam a um único túnel que é propositalmente feito para ser muito liso. Algumas fontes, até citando como imperfeições nas paredes do túnel, chegam até no máximo 1 milímetro. Pouco mais fundo no túnel, há uma área um pouco mais aberta, onde o grilo posiciona sua cabeça e aponta sua parte traseira para o lado das entradas. Os grilos Grylotalpa fazem tudo isso para que possam chamar a atenção das fêmeas pelo seu canto. Como muitos sabem, grilos cantam durante a noite, por um processo chamado de estridulação, que significa que o som é produzido pela fricção de partes do seu corpo, no caso dos grilos, as suas asas. No caso, a estrutura subterrânea é feita para que sirva como um amplificador para o canto do grilo, fazendo com que seu canto possa ser ouvido de até algumas centenas de metros de distância e fazendo com que o solo à sua volta vibre a um raio de aproximadamente 20 centímetros. Aqui eu irei colocar um trecho de como é o canto dos grilos Grylotalpa. Agora voltando para os grilos neoscapteriscos. Esses grilos normalmente escavam em áreas de solo úmido e mais solto, normalmente próximos de corpos d'água como rios e lagos. Aqui eu até pude observar que esses grilos escavavam nas margens até para baixo do nível do espelho d'água, o que tornava a região extremamente encharcada, escavando aproximadamente 20 centímetros de profundidade a partir da superfície da água. Por causa disso, esses grilos desenvolveram um comportamento chamado de semiaquático. Aqui entra um dos comportamentos mais interessantes sobre os grilos toupeira, que é a sua capacidade de caminhar sobre a água.
Tecnicamente dizendo, esses grilos não andam sobre a água, mas sim saltam. O que ocorre é um processo bem interessante, onde a própria água age como um meio de propulsão para o grilo. Para que possam se locomover pela água, esses insetos evoluíram estruturas especiais em suas patas traseiras, para que tenham mais área de superfície com a tensão superficial da água. O processo envolve o grilo fazer um movimento de salto sobre a água. Devido à água ser líquida, o grilo empurra a tensão superficial da água para baixo, causando uma pequena pressão, onde, ao a água voltar à sua tensão normal, ela empurra o grilo para frente com relativa força. Esse processo é repetido centenas de vezes por segundo, onde o movimento de pulo do grilo acontece em apenas 1 milissegundo. Com a sequência de movimentos, o grilo pode se locomover de forma bem rápida sobre a água. Apesar de estranho, esse método de movimento é bem eficiente pela quantidade de energia gasta para a distância percorrida. Por isso, tal movimento está sendo estudado para ser implementado em robôs, que possam se locomover pela superfície da água de forma similar aos grilos toupeira. I bless the day I found you. I want to stay around you, and so I beg